mais uma aula de Estatística Aplicada à Agricultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco, curso de Agronomia, série. Meu nome é Mário de Andrade Lira Júnior e sou o professor responsável por essa disciplina nesse semestre. Hoje nós iremos apresentar a vocês o que é o arranjo fatorial de tratamentos e para que ele serve. Aproveito para desejar que todos estejam passando tão bem quanto possível por essa fase difícil que nós estamos tendo. Para começar a falar sobre fatorial, algumas coisas são importantes. São algumas definições que são muito importantes. A primeira, embora não esteja na ordem, é que o tratamento agora passa a ser uma combinação entre um nível de cada fator. Então não existe mais o tratamento único, certo? Embora cada tratamento seja único, não existe mais um tratamento monolítico, a expressão que eu queria era essa, que seja uma coisa única. Cada tratamento vai ter um mínimo de duas coisas diferentes, presentes em pelo menos dois níveis diferentes. Cada uma dessas coisas é um fator. Por exemplo, variedade e dose de adubo. Eu estou estudando simultaneamente no fatorial diversas duas ou mais variedades com duas ou mais doses de adubo cada variedade. Certo? Adubo é um fator, variedade é um fator, certo? Que são os tipos de coisas diferentes que estamos estudando naquele mesmo experimento. Enquanto cada variedade é um nível do fator variedade. E cada adubo, cada dose de adubo, é um nível do fator adubo. Uma variedade com um nível, uma variedade com um adubo, corresponde a um tratamento. Então, o T1, o primeiro tratamento, é variedade 1 com adubo 1. O T2 é a variedade 1 com adubo 2. O T3 é a variedade 1 com adubo 3. O T4 é a variedade 2 com adubo 1 e por aí vai. Certo? Nós fazemos todas as combinações que envolvem um nível de cada fator. E a ordem não faz diferença, ou seja, adubo 1, variedade 1 é a mesma coisa que variedade 1, adubo 1. Como nós temos mais de um fator, nós passamos a ter o efeito principal, que é o efeito de cada fator isolado, como se fosse um experimento estudando somente aquele fator, que é a única variação que houvesse no experimento, fora variação ambiental, fosse a variação ligada àquele fator. Tá? Ou seja, nesse exemplo que eu tenho utilizado, de variedade de adubo, eu tenho o efeito principal da variedade, o efeito da variedade, considerando que só houvesse um adubo, como se só houvesse um adubo, e o efeito do adubo, que é o efeito do adubo, considerando que só há uma variedade. Até aqui eu conseguiria repetir isso, de uma certa forma, com o experimento só estudando variedade ou só estudando adubo. Mas como eu tenho simultaneamente variedade e adubo, aparece um efeito secundário, a interação, que é como a variedade, um fator, modifica o que acontece com o outro fator. Ou seja, diferentes variedades respondem de forma diferente a diferentes adubos. Certo? É a variação de dois ou mais que não se deve nem a um nem ao outro. O que aparece, o que só pode aparecer quando eu estudo os dois simultaneamente. Se eu estivesse estudando somente variedade, eu não conseguiria ver, eu teria um só adubo e, portanto, não conseguiria descobrir que uma variedade produz mais com adubo A, a variedade 1 produz mais com adubo A, enquanto a variedade 2 produz mais com adubo B, por exemplo. Eu não conseguiria ver isso se eu estivesse estudando todas as variedades com adubo 1, com adubo A ou com adubo B. Uma consequência secundária é que agora, como cada nível vai aparecer uma vez em cada nível do outro ou outros fatores, ele vai aparecer mais no conjunto do experimento. Ele vai ter um número real, um número efetivo de repetições maior do que o número de repetições do experimento. Continuando com o exemplo de duas variedades com 3 adubos. A variedade 1 vai aparecer
no adubo A, no adubo B e no adubo C, em cada bloco. Então, se eu tenho 4 blocos, a variedade 1 não vai aparecer somente 4 vezes. Ela vai aparecer 4 vezes com o adubo A, 4 vezes com o adubo B, 4 vezes com o adubo C. Ao mesmo tempo, se eu tenho 2 variedades, o adubo A vai aparecer 2 vezes no bloco, com a variedade 1 e com a variedade 2. Para um total de, se forem as 3 repetições que eu usei, 6 vezes, e não somente as 3 vezes da repetição. Isso aí indica que cada fator poderá ter uma precisão diferente, porque tem mais repetições, mais ou menos repetições reais, repetições efetivas. E isso, por sua vez, afeta a precisão do teste F. Um fator que tem menos níveis vai ter mais precisão, porque vai aparecer mais vezes, do que um fator que tenha mais níveis para o mesmo tamanho do experimento. Algumas características básicas do fatorial, a primeira e a mais importante, é que ele não é um delineamento experimental. Ele pode ser utilizado em qualquer delineamento experimental, inteiramente casualizado, blocos, quadrado latino, isso é independente. Porque o fatorial só está falando do que acontece com os tratamentos. Então, no experimento como um todo, a variação do experimento é desdobrada de acordo com o delineamento. Então, se é um DIC, tratamentos mais resíduo. Se é um blocos, tratamento mais bloco mais resíduo. Se é um X, se é um quadrado latino, tratamentos mais linhas, mais colunas, mais resíduo. Como o tratamento é uma combinação de níveis de fatores, eu vou, além de desdobrar a variação total em tratamento mais bloco mais resíduo ou tratamento mais resíduo, eu vou agora pegar a variação de tratamento e dividir em seus componentes. Se for manualmente, se for utilizando o SAIS ou a maioria dos outros programas, ele já vai dividir de cara, não vai nem existir tratamento no conjunto da análise. Certo? Vai sair do modelo para os efeitos principais e suas interações. Que seria possível de fazer também manualmente. Não é a nossa praxe, mas não teria nenhuma dificuldade maior em fazer isso. Quais são as vantagens de utilizar o fatorial? Bem, a primeira, certo, é que eu estudo tanto os efeitos principais quanto as interações. E as interações são, em muitos casos, agronomicamente importantes, porque nós sabemos que uma coisa modifica a outra. Ele é flexível. Ele se aproxima mais da realidade, porque na realidade a gente não estuda uma coisa de cada vez. Certo? O campo não acontece uma coisa de cada vez. A agronomia não acontece uma coisa de cada vez. E os efeitos principais têm mais repetições. Por outro lado, se você der qualquer bobeira, se você utilizar erradamente, e nesse vídeo quer dizer qualquer bobeira, você pode ter um número de tratamentos muito alto. Se sair colocando mais fatores ou mais níveis, como eles se multiplicam para dar um número de combinações, você pode chegar facilmente a experimentos que são impraticáveis. E como você pode ter interações difíceis de entender. Por que isso? Quando você tem 2 fatores, você só tem a interação entre fator 1 e fator 2. Mas se eu tenho 3 fatores, eu tenho a interação entre 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, e como 1 modifica o 2, modificando o 3 simultaneamente, 1, 2, 3. Ainda dá para entender. Já não é tão fácil de entender, mas ainda se consegue entender. Mas se você tiver 4 níveis, você vai ter interação de 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4, 3 e 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso fica praticamente impossível de você entender o que essa interação quer dizer. E com isso você complica demasiadamente a interpretação do experimento. Isso é particularmente importante quando você tem 4 fatores ou mais, e é por isso que eu recomendo que você tenha no máximo 3 fatores. Por quê? Cada análise é feita variável a variável, como vocês fizeram nos trabalhos. Matéria seca da parte aérea é uma análise, matéria seca da raiz é outra, matéria seca de nodos é outra, número de nodos é outra, teor de nitrogênio é mais uma. E cada variável dessa pode ter um comportamento diferente.
Então, numa variável só tem efeitos principais, nas outras tem efeitos principais em interações duplas, na outra tem interação tripla, na outra tem outra interação tripla, e isso fica muito difícil de entender o que esses dados querem dizer. Como que nos interessa é entender o que acontece, e não somente o que acontece, é entender por que acontece. Pode ser muito difícil de conseguir entender tudo quando você tem muitas interações diferentes que estão acontecendo simultaneamente para variáveis diferentes. Por que aconteceu para essa e não para aquela outra? Qual a importância de ter acontecido aqui e não ter acontecido ali? Isso é muito difícil de fazer quando você trabalha com muitos fatores. Então, eu recomendo um máximo de 3 fatores diferentes. Veja que eu estou falando o número de fatores e não o número de níveis. O número de níveis não complica a análise. Um fatorial A por B com 10 por 10, eu tenho 100 tratamentos. Eu vou ter dificuldade de fazer o experimento, ele pode ser grande, etc. Mas a análise não tem nada mais. A análise vai ser tão simples quanto se fosse um 2 por 2 com 4 tratamentos. Tá? E muito mais simples do que um 2 por 2 por 2 com 8 tratamentos. Então, a dificuldade de interpretação vai vir com o aumento do número de fatores e não com o aumento do número de níveis de cada fator para o mesmo tamanho de experimento, para o mesmo número de tratamentos. Então, batendo um pouquinho mais na parte principal do fatorial, que é a diferenciação entre efeito principal e a interação. Esse é o X da questão do fatorial. O efeito principal, repetindo o que eu já tinha falado, só para garantir que fica claro, é o efeito de um fator de forma completamente independente de qualquer outro fator do mesmo experimento. Ou seja, é o efeito de um fator como se eu estivesse estudando somente aquela coisa, somente aquele fator. Não houvessem outros fatores. Os demais fatores passam a ser repetições, as piadas. Aquele fator nitrogênio, nesse exemplo que estou dando aqui, vai aparecer uma vez mais, vai aparecer uma vez em cada nível do fósforo, de uma forma completamente independente. Já a interação é como um fator modifica a resposta ao outro. Continuando com NP, se eu aplicar ou não aplicar P, a planta responde de forma diferente ao fósforo, ao nitrogênio. E vocês se lembram disso aí, lá da fisiologia vegetal, da lei do mínimo. Se o fósforo é limitante, se eu tenho um solo com muito pouco fósforo, eu posso colocar o nitrogênio que eu colocar e ele não vai responder muito, porque o fósforo está limitando. Sabe? Idem para o fósforo. Então, se eu tenho um solo pobre, uma areia, eu aplico nitrogênio sozinho, ele não responde. Eu aplico fósforo sozinho, ele não responde. Quando eu aplico nitrogênio, ele não responde muito porque não tem fósforo. Quando eu aplico o fósforo sozinho, ela não responde muito porque não tem nitrogênio. Mas quando eu aplico os dois juntos, ela responde muito mais. Tá? Se existe a interação significativa, não faz mais sentido pensar no que acontece isoladamente com o nitrogênio ou com o fósforo. Se o nitrogênio responde de forma diferente para diferentes fósforos, não faz mais sentido dizer o melhor nitrogênio no geral foi esse. Porque terá que ser a resposta o melhor nitrogênio na presença do fósforo e o melhor nitrogênio na ausência do fósforo. O melhor fósforo na presença do nitrogênio, o melhor fósforo na ausência do nitrogênio. Não faz mais sentido pensar nitrogênio independente de fósforo, fósforo independente de nitrogênio, se existe uma interação significativa. E aqui eu tenho alguns exemplos visuais para você ver. No caso da esquerda, da esquerda, eu estou falando aqui de uma interação não significativa. O que é que está acontecendo? Produtividade, por exemplo, dose de adubo e diferentes variedades, V1 e V2. Vejam que a diferença entre as variedades 1 e 2, sem aplicar adubo, é bem semelhante aplicando adubo. Então, a diferença entre as variedades é mais ou menos constante. Elas não são perfeitamente paralelas, mas estão quase paralelas. Essa interação não tem muita importância. Então, eu posso falar claramente, a variedade 1 é sempre melhor que a variedade 2, independente da dose. Sempre melhor e significativamente melhor. E o melhor adubo sempre é 200, independente da variedade. Já quando eu tenho interação significativa, certo? A diferença entre as variedades muda. Nesse caso aumentou, poderia diminuir, com o aumento do nitrogênio.
Então, aqui talvez não houvesse uma diferença muito grande, as variedades 1 e 2, na ausência do nitrogênio. Certa diferença de produção de 40 alguma coisa para 50 alguma coisa não fosse significativa, mas na presença de 200 kg de N, a diferença passa a ser significativa. Se for esse o caso, eu tenho que, na ausência do nitrogênio, essas variedades não diferem, na presença diferem, então a resposta da variedade, a melhor variedade, pede a pergunta, para qual nitrogênio? A melhor variedade com 200 kg é a B2. Mas a melhor variedade, talvez não haja diferença significativa entre as variedades com zero. Certo? Não posso falar mais na melhor variedade no geral, se aqui não for significativa, porque aqui não há melhor variedade de forma confiável, de forma estatisticamente confiável, enquanto nos 200 kg existe. Novamente um exemplo, só que agora com tratamentos qualitativos nos dois lados, certo? Diferentes inoculantes, uma interação não significativa, o inoculante, certo? Na presença de fósforo, sempre é muito melhor. Certo? A presença de fósforo, perdão, sempre é muito melhor, independente do inoculante. Já na interação significativa, certo? Aqui eu estou falando de massa seca de nódulos, matéria seca de nódulos, quando eu estou utilizando nitrogênio mineral, quase não tenho diferença na nodulação entre com e sem fósforo. Enquanto, quando eu tenho uma inoculação, uma dependência da fixação biológica do nitrogênio, sempre tem uma diferença muito maior. Tá? Então, fica claro de ver aqui os comportamentos mais ou menos semelhantes, enquanto aqui eu tenho uma modificação na resposta. Uma tabela. Essa tabela aqui estaria apresentada errado, porque foi não significativa. Como é que eu vejo que não é significativa? Valores em uma mesma coluna, seguido de letras maiúsculas. Então, esses A estão aqui. Não tem diferença com fósforo. Sem fósforo, não tem diferença. E com fósforo, sempre maior do que sem fósforo. Então, não houve diferença em resposta. Isso aqui, na realidade, equivale a dizer essas duas tabelas. Só que na hora que eu monto como essa tabela, o leitor vai entender que existe uma interação significativa que não houve nesse caso. Então, aqui eu tenho uma tabela mostrando o que acontece com as fontes de nitrogênio e aqui com os fósforos, separadamente. No caso da interação significativa, vocês podem ver que eu tenho letras diferentes. Então, letra maiúscula na coluna. Deixa eu marcar aqui. E linha minúscula. Aqui eu comparo esses separadamente desses. Então, com fósforo, o adubo nodulou menos do que os demais. Sem fósforo, a nodulação foi semelhante para todos eles. Já ao comparar aqui, o adubo, por mais que seja menor do que os demais, com fósforo, nodulou mais do que sem fósforo. O mesmo acontecendo sempre. Então, a interação foi basicamente pela ausência de aumento na nodulação, certo? Ou pelo grande aumento na nodulação que houve na presença do fósforo para os tratamentos que dependiam da inoculação. Nesse caso. E agora, como é que eu analiso essa interação? Bem, tem dois cenários. Se a interação não é significativa, nós desprezamos ela e estudamos os efeitos principais que foram significativos, cada um de uma vez. Essencialmente da mesma forma como vocês já fizeram para tratamentos com o teste de Tucker. Nada de novo. Se for significativa,
nós não estudamos os efeitos principais que estão envolvidos com a interação. Envolvidos com a interação. Se não está na interação, deveria estudado normalmente se for significativo. Por que isso? Eu já tinha falado antes. A interação indica que um modifica o que acontece com o outro. Então não faz mais sentido falar em um sozinho ou no outro sozinho. Só faz sentido falar em um em função do outro. Simplesmente não faz sentido. Pela interação ser significativa, pelo que significa a interação. Lógico que um efeito principal que não esteja envolvido na interação continua a ser estudado normalmente. Ele não tem nada a ver com isso. Tá? E como é que eu faço isso? Eu analiso um fator dentro do outro. Ou seja, eu comparo os fatores 2 no fator A, no nível A do fator 1. Depois no B, até acabar todos os níveis do fator 1. E faço vice-versa. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que seja uma interação de NP, então vou comparar P1, P2, P3 dentro de N1. P1, P2, P3 dentro de N2. P1, P2, P3 dentro de N3. Cheguei no último N, no NN, então vou comparar agora N1, N2, N3 dentro do P1. Aquilo que seria uma comparação só, vai passar a ser várias comparações diferentes, feitas de forma completamente independente. Então, a comparação dos N's dentro do P1 é completamente separada da comparação dos N's dentro do P2. E completamente separada da comparação dos P's dentro do N1. É por isso que nós mostramos isso com aquelas tabelas que vocês já viram, que eu apresentei ainda agora, em que eu tenho letras maiúsculas e minúsculas. Se vocês notarem, lembrarem da tabela, vocês vão ver que embaixo dizia valores em uma mesma coluna seguidos por letras maiúsculas idênticas. Então, as maiúsculas eu só vou olhar dentro de cada coluna. É dentro de uma mesma coluna. Então, a letra maiúscula da coluna 1 não tem porcaria nenhuma a ver com a letra maiúscula da coluna 2. E vice-versa. E tinha lá também valores em uma mesma linha com letras minúsculas idênticas. Agora, aqui é importante destacar, que eu destaco para vocês, que maiúscula e minúscula, a única função delas é diferenciar. Se fosse minúscula, ficaria muito difícil de eu saber, enquanto leitor, essa minúscula está para quem? Está para a linha ou está para a coluna? Então, aí coloca maiúsculo e minúsculo. E por que maiúsculo e minúsculo e não negrito e itálico? Porque nós temos hábitos muito antigos para muita coisa. Quando a ciência começou a ter uma expansão maior no início dos 50, dos 40, 50, o que se tinha para escrever era a máquina de escrever. Na máquina de escrever, manual, se vocês já viram uma dessas no museu, vocês sabem que não tem negrito, não tem itálico. Então, como é que mostrava para o leitor? Maiúsculo e minúsculo. Hoje em dia, poderia ser igualmente. Valores em uma mesma coluna com letras azuis e valores em uma mesma linha com letras vermelhas. E quem vai para a coluna e quem vai para a linha? Gosto do freguês. Isso é uma decisão do pesquisador. Ninguém vai discutir essa decisão. O pesquisador decide quem é coluna, quem é linha, na montagem de tabela e qual a letra que vai ser usada. Certo? Não tem nenhum significado intrínseco de ciência. A única função da letra é diferenciar as comparações. Há uma tendência natural de utilizar a letra maiúscula
para aquele fator que, do meu ponto de vista de cientista, do tema que eu trabalho, é mais importante. É agronomicamente, é biologicamente mais importante. Por que isso? Porque a maiúscula chama mais atenção. Mas não tem nenhum significado real. Tá? É simplesmente um marketing. Uma ferramenta de chamar mais atenção para aquilo que eu considero, enquanto pesquisador, que é mais crucial. Não tem significado biológico independente. Agora, um ponto importante, e aí é necessário, se eu começo a minha primeira tabela com maiúscula na coluna, minha última tabela, e todas as do meio, tem que ter maiúscula na coluna. Não me interessa se maiúscula é coluna ou linha, se minúscula é linha ou coluna, desde que eu seja consistente dentro de um trabalho. Sempre. Porque senão o leitor vai ficar desesperado. Tá? Você tem que... Um artigo científico é comunicação. Então, como é que eu formo os tratamentos? Eu combino um nível de cada fator. Se eu tenho um experimento com 3 coberturas verdes, mato, milheto e mucuna, com 4 fontes de nitrogênio, adubo, inoculante nacional, não inoculado, chamado de nativa, e tropical, fósforo com 100, normalmente ele vai dizer que são 3 por 4 por 2. 3 coberturas, 4 fontes, 2 fósforos. E são 24 tratamentos. Como dá para ver pela conta. Isso não é uma conta, mas é uma forma de notação, mas a matemática ficaria clara. Como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro fator, fixo um nível. O primeiro é mato, na ordem alfabética. Segundo fator, adubo, também na ordem alfabética. Mato adubo, com fósforo, sem fósforo. Tratamento 1, tratamento 2. Acabei os fósforos, troco o segundo fator. Mato nacional com mato nacional sem. Tratamentos 3 e 4. Etc, etc, até chegar no fim das combinações possíveis. Resultando nisso aqui. E como é que eu vou desdobrar? Continuando aquele experimento. Primeiro, se for um experimento em blocos, tratamentos, bloco, resíduo. Somando total. Igualzinho. Se for inteiramente casualizado, tratamento, resíduo, dano total. Não mudou nada. Do ponto de vista do delineamento experimental, ser fatorial ou não modifica nada. Agora, a parte dos tratamentos vai ser quebrada. Eu tenho 3 efeitos principais. Cobertura, N, fósforo. Cada um deles vai receber uma parte da variação total dos tratamentos. Eu tenho interações cobertura-fonte, cobertura N, cobertura-fósforo, fonte-fósforo, de 2 fatores. E tem a interação dos 3 fatores. Isso tudo somado certo? Efeitos principais, fonte N, interações duplas, interações triplas, somadas, somam os tratamentos. Com a minha belíssima letra de analfabeto completo, embora não seja. Eu garanto para vocês, apesar da minha letra, eu não sou analfabeto. Como é que a gente faz isso? Mesma coisa de sempre. Grau de liberdade, soma de quadrados, para poder calcular o quadrado médio, para poder aplicar o teste F, para poder saber quem é significativo. Não mudou nada nisso aqui. Qual é a mudança em relação ao que nós vimos com os tratamentos monolíticos, com os tratamentos simples? Agora, a parte que se refere a tratamento vai ser quebrada nos efeitos principais nas suas interações. Como? Seguindo a mesma lógica que a gente fez antes. Aqui eu tenho um cálculo do número de repetições reais. Certo? Então, como o slide está nessa ordem, eu vou entrar aqui e depois eu vou mostrar como é que ele calcula o desdobramento. Se eu tenho 3 repetições, eu tenho 72 unidades experimentais. Porque eu tenho 24 tratamentos, cada um aparecendo 3 vezes. Eu tenho 3 coberturas. Todo tratamento recebe uma das 3 coberturas. Ou seja, eu tenho 8 tratamentos para cada cobertura. Como eu tenho 3 repetições,
cada cobertura vai aparecer 24 vezes. E fonte? São 4 fontes de N. Cada tratamento tem uma fonte. Se eu tenho 24 tratamentos e 4 fontes, eu tenho 6 tratamentos para cada fonte. Cada tratamento vai aparecer uma vez em cada repetição. Então, eu tenho 18 repetições reais para a fonte. A mesma lógica para o fósforo. Tem 2 fósforos. Logo, eu tenho 12 tratamentos para cada fósforo e 36 no total. Então, o que acontece aqui? Quanto mais repetições eu tenho, mais preciso é o experimento. Isso aí a gente já tinha visto. Então, nesse caso, eu vou ter mais confiança nas minhas afirmativas sobre o fósforo, porque eu tenho 36 repetições, do que sobre a cobertura, porque eu tenho 24, e finalmente do que a fonte N, em que eu tenho 18 repetições. Certo? O experimento como um todo tem 3 repetições, mas cada fonte, cada fator vai aparecer um número diferenciado de vezes. E agora voltando ao grau de liberdade. O grau de liberdade do efeito principal. Se eu tenho todo grau de liberdade é N menos 1. Certo? É natural. Então, N menos 1, se eu tenho 3 fontes, 3 coberturas, perdão, eu tenho 2 graus de liberdade para cobertura. Se eu tenho 4 fontes de N, eu tenho 3 graus de liberdade para fonte de N. Se eu tenho 2 fósforos, eu tenho 1 grau de liberdade para fósforo. Mesma coisa de sempre, não mudou nada. Na interação mudou um pouquinho. Por quê? O grau de liberdade de uma interação dupla é o que é a interação dupla. É tudo o que acontece em função daqueles dois, certo? Cobertura, nitrogênio, por exemplo, que não é uma função nem da cobertura sozinha, nem do nitrogênio. Se pegar a cobertura de nitrogênio, nós temos 12 combinações possíveis de uma cobertura com um nitrogênio, que são 3 coberturas, 4 nitrogênios. Então, são 12 combinações possíveis. Se eu tenho 12 combinações para cobertura de nitrogênio, eu tenho 11 graus de liberdade para tudo que envolve cobertura de nitrogênio. 11 graus de liberdade para tudo. Só que uma parte desse tudo eu já conheço. Eu já sei que tem 2 graus de liberdade para a cobertura e 3 graus de liberdade para o nitrogênio. E esses 5 graus de liberdade, 2 mais 3, estão dentro do pacote de tudo que envolve cobertura de nitrogênio. Então, tinha 12 combinações, 11 graus de liberdade. Desses eu já conheço 5, que são 2 da cobertura, que eu já tinha visto antes, 3 do nitrogênio, que eu já tinha visto antes também. Sobram 6 para aquilo que é cobertura nitrogênio, mas não é nem cobertura nem nitrogênio, que é a interação. A mesma lógica vale para cobertura fósforo. Eu tenho 3 coberturas, 2 fósforos, 6 combinações de uma cobertura com fósforo, 5 graus de liberdade, dos quais 3 são conhecidos. 2 da cobertura, 1 do fósforo. Sobram 2, etc, etc. A interação tríplice continua com a mesma lógica, só que agora a tríplice é o que acontece com 3 cobertura de nitrogênio e fósforo, mas não acontece nem com cada um sozinho, com a cobertura sozinho, com o nitrogênio sozinho, com o fósforo sozinho, nem com as interações de 2. Então, eu tiro todas as interações duplas, eu calculo o grau de liberdade de tudo, tiro os efeitos principais, tiro as interações duplas, o que sobra é a interação tríplice. Se houver uma quádrupla, vai ser tudo que envolve os 4, menos o que envolve tudo que eu conheci para baixo, ou seja, os efeitos principais, as interações duplas e as interações triplas entre aqueles 4. Como de costume, o que vale para grau de liberdade vale para a soma de quadrado. Certo? Para o efeito principal, eu vou seguir a mesma lógica da soma de quadrado de tratamento. Se eu quero soma de quadrado de nitrogênio, eu vou pegar o total de cada nitrogênio, elevar ao quadrado,
dividir pelo número de repetições reais, o número de vezes que ele aparece, menos o C, soma de quadrado e cobertura, é mato ao quadrado, mais milheta ao quadrado, mais mucuna ao quadrado, dividido por 24, se não me engano, menos C. Soma de quadrado e fósforo, é com fósforo ao quadrado, mais sem fósforo ao quadrado, total de com fósforo ao quadrado, mais total de sem fósforo ao quadrado, total primeiro quadrado depois, dividido por 36, menos C. Direto, mesma coisa, você fez lá para nitrogênio, para tratamento no inteiramente casualizado, vale para tratamento de bloco no bloco, e vale para todos os fatores no fatorial, em qualquer forma que seja. Para a interação, a mesma lógica do grau de liberdade. O que é que a gente fez no grau de liberdade? Fez o grau de liberdade do conjunto e tirou as partes. Para a soma de quadrado, a gente vai fazer a soma de quadrado do conjunto, ou seja, o total de cada combinação ao quadrado, dividido pelo número de vezes que eu tenho aquela combinação, menos C. Menos os fatores, a soma de quadrado dos efeitos principais. Se for interação tríplice, as combinações de 3, certo? Cada combinação elevada ao quadrado, o total de cada combinação elevado ao quadrado, certo? Menos C, da soma de quadrado de tudo que envolve, menos os efeitos principais, menos as interações. Trabalhoso, não é difícil. É trabalhoso. Exceto se você utilizar o Excel para fazer suas contas, que aí o trabalho fica bastante simples. Agora, para simplificar mais ainda, você pode montar uma tabela desse tipo aqui. Uma tabela dupla entrada. Por quê? Porque aqui eu tenho os totais que eu vou usar para o fator 2, os totais que eu vou usar para o fator 1. E nesse miolo, em quadrado, eu tenho o que eu usaria para a interação. Então, com essa montagem de tabela, soma de quadrado do efeito principal. 1, isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. Dividido pelo número de repetições reais que eu tenho para esse fator. Para o fator 2, esse ao quadrado, esse ao quadrado, esse ao quadrado. Dividido, menos C, menos C. Para a interação, esse cara ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, mais esses 3, mais esses 3, menos C, antes do menos C, divido pelo número de parcelas que eu somei para dar aqui, menos C, menos as duas somas de quadrado que a gente já tinha feito. Nada de muito complicado. Trabalhoso, sim. Complicado, não. Ok, gente, eu espero que isso tenha sido útil para vocês e, como de costume, estou aberto para perguntas a qualquer momento. Se cuidem.